Olá meus caros, aqui é o Corvo. Beyond Darkness, filme italiano de 1990, é a bagaceira da vez aqui, no Cine Corvo. Se eu o chamar de arremedo de filme, eu estaria sendo gentil. Ele contém um pacote completo daquilo que define um filme completamente bagaceiro. Roteiro cheio de furos e confuso, atuações caricaturais e amadoras, cópia de conceitos de filmes de sucesso sendo reproduzidas sem um décimo da qualidade dos originais. Dito isso, ele ainda conseguiu mais uma proeza reversa, algo que até mesmo os filmes de minúsculo orçamento conseguem fazer direito. Beyond Darkness tem problemas de edição. Este filme é um exemplo do que não se fazer com edição. Ele faz cortes em momentos indevidos, possui transição de cena quebrada e completamente avessa à ambientação das cenas anteriores. Mas, embora eu tenha malhado este trabalho do diretor Claudio Fragasso, cuja reputação é justamente a de ter feito filmes de baixíssima qualidade, há algo que eu não posso negar que ele conseguiu imprimir neste filme. Ele é macabro até o talo. Se há algo de positivo que eu possa dizer acerca de Beyond Darkness, é apenas isso. Mesmo de péssima qualidade técnica em todos os departamentos possíveis, esse filme é muito medonho. Até onde eu sei, ele ganhou uma edição remasterizada para DVD, algo não muito comum para filmes que eram produzidos direto para o home video e não passavam em salas de cinema. Algo que eu não posso negar também é que na primeira vez que eu vi Beyond Darkness, a sensação que ele deixou em mim foi muito esquisita. Eu era muito novo e, obviamente, eu não deveria assistir esse tipo de filme. Mas era algo que eu tinha liberdade para fazer e sempre quando visitava alguma locadora, eu alugava algum terrorzinho mais obscuro na esperança de achar algum tesouro escondido. Quando eu assisti a esse filme, mesmo bem moleque, eu já estava acostumado com filmes do gênero slasher, mas nem tanto com sobrenaturais. E depois de assistir, confesso que ele me deixou impressionado por causa da aura macabra que ele contém. Há algo nele que Claudio Fragasso soube fazer muito bem, que foi a iluminação nas cenas clímax. Nas cenas onde as forças sobrenaturais, mais especificamente as bruxas, se manifestam, a casa fica coberta de fumaça. O traje das bruxas é completamente negro, como se fossem senhoras de idade num velório. Seus rostos são retratados em tons de negro e vermelho, em virtude delas terem sido queimadas, vítimas da Igreja Católica, através da Inquisição. Queimadas vivas numa estaca. Não conseguimos ver muito bem os rostos na maior parte do tempo, porque eles ficam cobertos por um véu, que balança levemente em algumas cenas porque, além da fumaça, Fragasso consegue utilizar um pouco de vento sem dissipar o gás. E o truque de mestre, finalmente, isso eu tenho que reconhecer, já que eu acabei com um filme na introdução do vídeo, foi o fato dele ter usado uma iluminação extremamente forte. É uma luz que fica posicionada atrás das bruxas, algo que ao mesmo tempo em que impede que vejamos o que há atrás delas, dá a sensação de outro mundo, um mundo espiritual e profano. Além disso, esta luz forte, que dá a sensação de que as lâmpadas usadas vão estourar a qualquer momento, realça ainda mais a cor preta dos trajes. Junto a isso, a música de Carlo Maria Cordio usa nestas cenas algo de teor sacro. É música de igreja mesmo, de estilo mais clássico, tocada por órgão de tubos. Na maior parte do filme, Cordio usa outro tipo de música que é bastante clichê, algo que um compositor jamais deve fazer em seus filmes. Infelizmente, é algo que vemos acontecer com bastante frequência em filmes de baixo orçamento. O sujeito toca algumas notas, poucos acordes e depois cria um loop repetitivo, que fica tocando ad eterno. Quando ele ambienta dessa forma, o resultado é desastroso. Mas quando Cordio passa a utilizar a música que ele realmente criou para o filme, de origem sacra, a coisa fica medonha, muito macabra. E tudo isso junto, a música e a parte estética que eu descrevi previamente, cria uma aura profana que honestamente vai incomodar os mais sensíveis ou pessoas que são mais religiosas. Por ser um filme italiano, de um país
bastante católico, Beyond Darkness investe forte na temática. Ele narra justamente o cotidiano de padres, um desvirtuado, outro que tem família e mora na casa maldita do filme, e o reverendo-chefe, que é covarde e fica escondido na igreja. Todos eles estão enfrentando um grande mal, um demônio, que tem nas bruxas queimadas pela igreja a sua tropa de ação. Esteticamente, este filme me deixou cismado quando eu era jovem e por isso, de certo modo, ele ficou na minha mente. E assim, mesmo sendo um arremedo de filme, creio que ele ainda seja digno de nota quando estamos falando de filmes B ou C do cinema italiano. No início acompanhamos uma mulher chamada Beth Childs no corredor da morte. Um dos padres, George, vai até a sua cela redimi-lo dos seus pecados, o que ela se nega a fazer. Beth Childs, uma assassina de crianças, afirma que não se arrepende de seus crimes, e que não apenas matou, mas que também consumiu as almas daquelas pobres crianças. A mulher é profundamente macabra. Segundo ela serve a um demônio chamado Ameth, e diz a George que ele era diferente dos outros padres que já haviam tentado convertê-la. Ele era curioso, queria saber o que havia no além, e que assim ele estaria com ela no inferno quando morresse. Antes de ser eletrocutada, ela deixa uma Bíblia bizarra com ele, que continha o símbolo de Ameth e também a imagem de uma casa, que posteriormente seria o palco dos eventos sobrenaturais que acontecem no filme. Nem preciso dizer que esta não seria a última vez que veríamos a figura de Beth Childs, né? E sendo franco, em termos de personagem, ela é uma das poucas coisas boas que há neste filme. A atriz, chamada Mary Coulson, mesmo não tendo um texto decente para poder trabalhar, possuía uma expressão facial muito convincente. Ela interpreta uma mulher diabólica, excêntrica e bizarra. Mesmo sem a maquiagem que seria usada posteriormente no pós-morte, ela é o tipo de mulher que você olha e logo identifica um tipo de bruxa das histórias dos irmãos Green. Aquele tipo que é capaz de mergulhar uma criança num caldeirão escaldante. Infelizmente, a filmografia de Mary Coulson não foi grande para termos outros exemplos de sua vilania. Mas uma coisa eu digo. Aqui, neste filme bagaceiro, ela foi bizarra. É possível sentir a perversidade no seu olhar, na expressão dissimulada com as crianças. E na forma demoníaca, quando ela ressurge, ela protagoniza o único momento de jump scare do filme, mas suficientemente macabro e efetivo. Este é um detalhe, inclusive, que nos indica como não precisa haver um jump scare a cada 5 minutos em um filme de terror. Nem que seja apenas um. Se ele for bem feito, ficará marcado na memória de quem assistiu, mesmo que o filme seja um completo desastre. E um fato é que quem assiste a um filme com este tipo de abordagem, honestamente não está esperando grande coisa. As pessoas esperam exatamente que em algum momento o horror se sobressaia e apenas isso. Encontrar filmes de horror que possuam extrema qualidade e cinematografia de alto nível não é a regra, mas a exceção. Portanto, o mínimo que você espera de uma bagaceira é que ela te tire da cadeira em algum momento ou te deixe com algum sentimento ruim. E imaginando este filme na sua época de lançamento, em 1990, acho que de algum modo ele atingiu seu objetivo. Afinal, estamos em 2020 e provavelmente vocês vão encontrar outras pessoas falando dele por aí. Outros garimpeiros de cinema B e C. As vítimas do filme são várias. Primeiramente foram as bruxas. Algumas eram realmente culpadas das acusações, mas entre as que foram executadas pela igreja na época da colonização, a maioria era inocente. No local onde foram queimadas, aquelas que eram realmente perversas, antes de morrer, realizaram um cântico ao demônio, que é repetido algumas vezes durante o filme, como por exemplo em um rádio que funciona sem estar ligado na tomada. O demônio, no caso, é Ameth. No local da execução, a igreja construiu uma casa que logo seria afetada por manifestações profanas. Ameth é uma espécie de demônio que se alimenta de almas inocentes, de crianças, para aumentar seu poder. Quando Beth Childs morreu na cadeira elétrica, ela tinha várias almas infantis dentro dela, e sua execução condenou todas ao inferno. Posteriormente, Ameth a permitiria regressar para a casa, que é uma espécie de portão,
para o inferno. Nela estão morando outras vítimas deste filme. Um padre, chamado Peter, com a sua esposa e 2 filhos. A princípio eu achei isso bastante estranho porque, por ser da Igreja Católica, o sacerdote supostamente deveria seguir regras celibatárias, creio eu. Mas, enfim, o padre é casado, tem 2 filhos e ganhou essa casinha grande e linda para morar com a família. A questão é que o sacana do reverendo, que é seu superior, não contou a ele o que lhe esperava na casa. O safado mandou o cara com a família inteira para lá, para que os espíritos impuros os atacassem e assim ele os exorcizasse. O padre, o Peter, não o reverendo, é claro. Covardão. Ou seja, ele colocou toda a família em perigo, de graça. Se todo reverendo fosse igual a esse, melhor não ter casa mesmo. As últimas vítimas são as próprias crianças em especial, porque elas são o alvo da cobiça de Beth Childs, a real razão para as manifestações. Ela não parou quando morreu, ela se tornou algo ainda pior, e diferente dos filmes de assombração mais convencionais, que começam devagar e aos poucos vão aumentando a intensidade dos fenômenos, tornando-os cada vez mais perigosos, Beyond Darkness não faz nenhuma cerimônia. Com 20 minutos de filme mais ou menos, a casa já virou um verdadeiro pandemônio. Entretanto, o que penso ser ridículo no filme é o fato de acontecerem coisas muito bizarras ainda cedo e o raio da família nunca abandonar o lugar. Como eu disse, furos e incoerências não faltam nesse filme. Na introdução eu havia dito que Beyond Darkness copia outros filmes, certo? Ele faz isso descaradamente. Criança sendo raptada e levada para um mundo espiritual lembra alguma coisa? Se você pensou no clássico Poltergeist, de Steven Spielberg, acertou na mosca. Há algo que também ocorre neste filme, que é a possessão demoníaca infantil. Claramente, esta é uma referência direta ao filme The Exorcist, de William Friedkin. E, finalmente, em muitos aspectos, o filme apresenta muitos elementos semelhantes ao filme The Amityville Horror, de Stuart Rosenberg. Beyond Darkness tenta ser os 3 ao mesmo tempo, mas obviamente sem sucesso. Isso não quer, entretanto, dizer que ele não reserve momentos significativamente macabros. Gostaria de lembrá-lo sobre algo importante sobre referências. Comumente, muitas pessoas identificam elementos do cinema americano em filmes europeus, subestimando as possíveis influências europeias que eles receberam também. O que quase ninguém percebe neste filme foi a influência que um dos mestres do horror italiano, Lucio Fulci, teve em Claude Fragasso. As manifestações sobrenaturais na casa remetem muito a um dos melhores filmes do Fulci, chamado E tu vivrai nel terrore, L'Audila, mais conhecido como The Beyond nos Estados Unidos. Para quem conhece o trabalho de Fulci, a influência fica bastante evidente. Futuramente eu abordarei mais coisas dos mestres verdadeiros do horror italiano no canal, como Dario Argento, Mario Bava e Lucio Fulci. Questão de tempo. Bem, caminhando para o encerramento do vídeo, alguns possivelmente devem estar se perguntando por que cargas d'água eu não usei o título original do filme, o título italiano, como eu costumo fazer nos meus vídeos. A razão de não usá-lo e adotar o termo em inglês que foi escolhido para ele, o título Beyond Darkness, foi o fato desse título aqui ser um pouco mais identificável, visto que na Itália eles fizeram uma bagunça danada com os nomes dessa franquia. Uma franquia que na verdade não é franquia coisa nenhuma. Explico. O mercado italiano tinha uma prática completamente desprezível antigamente, de mudar os nomes originais dos filmes e transmitir a ideia de que eles eram uma sequência de algum outro filme que já tivesse feito sucesso por lá. Eu disse no passado e volto a repetir. Eu detesto de todo o coração a alteração de qualquer título de obra original. E é por isso mesmo que nos meus vídeos eu deixo o título original, e daquele que foi adotado no Brasil. Mas se vocês acham que os brasileiros são uma desgraça mudando os nomes dos filmes originais, vocês não têm ideia da palhaçada que acontecia no mercado italiano. Era muito, muito pior. O que eles faziam, se fosse feito hoje, seria considerado prática criminosa, e ocorreria uma infinidade de processos judiciais. O título original de Beyond Darkness é La Casa Cinque, ou seja, a Casa 5.
Isso quer dizer que este, portanto, é o quinto filme da franquia? A resposta é definitivamente não. Este é um filme único e não tem antecessor ou sucessor de qualquer tipo. O que aconteceu foi o seguinte: quando o filme Evil Dead, de Sanheim, foi lançado, ele foi divulgado como La Casa, na Itália. O segundo Evil Dead foi divulgado como La Casa Due. Sem problema, certo? Tudo parecia lógico. A bagunça começou, entretanto, a partir do terceiro filme, o filme Ghost House, que não tem nada a ver com a série Evil Dead, mas foi divulgado na Itália como La Casa 3, porque o mercado queria capitalizar no sucesso dos dois anteriores. E eles não pararam. Fizeram o mesmo com o filme Witchery, de Fabrizio Laurenti, que lá foi chamado de La Casa 4. E também, eu acho que não preciso dizer que este filme não tem nada a ver com Evil Dead ou Ghost House. Preciso. E assim eles continuaram fazendo, dando a ideia de que se tratava de uma franquia quando não era o caso. Um tipo de prática sem um pingo de ética sequer. Sendo assim, creio que é mais assertivo apresentar o filme como Beyond Darkness, para não correr o risco de transmitir a falsa ideia do cretino mercado cinematográfico italiano. Finito, meus caros. Chego ao fim de mais um Cinecorvo. Um abraço a todos e saudações corvídeas.